Paz do Senhor Jesus, amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Chegando na tua casa, na minha casa, orando com Jesus, oração, a fé. E em seguida, nós temos aí conversando com Jesus, né? Mensagem abençoada para a nossa vida. A palavra do Senhor se encontra no livro Primeira João, Epístola de João, o primeiro livro de João, capítulo de número 5, versículo de número 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos. Sabemos que alcançar as petições que fizemos. Amém. Eu creio nesse Deus. Só que, irmãos, Deus é perfeito. Deus não quer que nós fazemos nada, que nós viemos se arrepender. Algum motivo Deus, ele nos coloca à prova. Falta de fé, falta de alguma coisa, mas Deus nos coloca à prova para que nós viemos aprender. Deus quer a nossa resistência naquilo que nós queremos. Deus não quer deixar nós atordoados, atacados pelo inimigo, mas consciente daquilo que ele colocou diante de nós. Por que eu estou dizendo isso? Eu tive muitas experiências espirituais com Deus. E orando antes de abrir agora, eu entendi que nós temos que ter firmeza naquele propósito nosso. Não podemos deixar brincar, cirandar com a nossa fé. Porque nós vamos ficar deprimidos. Nós temos que ter convicção. Talvez aqui não tenha essa palavra. Tem a confiança, mas convicção. Mesmo confiança, convicção. Porque com convicção nós temos certeza que vai dar certo. Certeza que Deus vai fazer. Esta é a confiança que temos nele. Que pedimos alguma coisa segundo a sua vontade e ele nos ouve. Tem que estar segundo a vontade dele. Nosso pedido tem que estar ele prescrito. Então não é só nós. O que eu quero te falar hoje? Deus operou milagres na vida de José, de Abraão, de Noé, de Moisés, de Davi, de Paulo, de Pedro, de João. Da simples maneira e forma, quando eles acrescentaram a fé. Com a fé como simples fundamento de tudo. E eu estou precisando aprender isso. Depois já eu entro no conversando com Jesus. Mas essa mensagem está adiantando para lá. Vamos orar. Senhor, Tu és lindo, maravilhoso. A nossa fé, Senhor, é firmada no Senhor. Em tudo nós damos graça. Damos graça pelas bênçãos concedidas e pelas bênçãos que vai ser concedidas. Confiamos, deleitamos no Senhor
Não deixamos que o inimigo venha nos roubar. Não deixamos que o inimigo nos venha tirar a nossa paz. Pois o assopro das palavras do adversário se parece com o sopro das palavras do Senhor. Devemos acalmar o nosso coração. Devemos aquietarmos e deixar Deus agir. Ô Senhor, ensina a agir como o Senhor está me instruindo. Tirai todas as setas, todos os buracos, todos os levantes contra a minha vida, contra a vida da minha esposa, contra a vida dos teus filhos. Que aqui, Pai, estão esperando através desta oração uma resposta. Senhor, não deixai nenhum perder o teu galardão de salvação e nem a tua fé. Amém. Conversando com Jesus. Falamos em fé, falamos em crer. Começamos dentro da oração. Mas em João, capítulo número 5, versículo 1, vai dizer assim: todos aquele que crê em Jesus é o Cristo, e nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que gerou, também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, porque esta é a caridade de Deus. Talvez assim você não vai entender hoje essa conversa, mas eu vou entrar aqui num tema muito importante no dia de hoje. A pregação celestial. Parou, pensou, pregação celestial. Que pregação é essa? Os anjos vão pregar? Não. É o próprio Espírito Santo. Nós somos instrumentos dele. E quem prega é ele. Abriu a palavra. Preste bem atenção que vou evangelizar durante esses 2 minutos e meio. Todo aquele que crê em Jesus é nascido de Deus. Porque tem uma diferença de quem nasce de Deus e quem não nasce? Sim. Todos nós antes de crermos no Senhor éramos criaturas. Por causa do quê? Do pecado de Adão. Estávamos presos no pecado de Adão. Mas quando reconhecemos que o Senhor Jesus é o Filho de Deus e o Deus encarnado em homem, entendemos a necessidade que precisamos dele na nossa vida no dia a dia. E incondicionalmente entendemos que a fé é o caminho que leva ao Senhor. Muitas das vezes não entendemos os nossos pensamentos. Mas precisamos orar mais, para que o Senhor abra mais os nossos olhos espirituais, para entender e viver essa convicção. Porque se eu chego dentro da casa de oração, dentro de um ministério, avivado no Senhor, sustentado no Senhor, eu vou ver o agir de Deus. Eu tive essa experiência. Tudo aquilo que o Senhor tocava para mim falar, eu falava e acontecia. Não era eu que estava falando, mas era o próprio Deus que falava em mim. E tudo acontecia. Mas por quê? O ministério estava avivado no Senhor. As obras eram do Senhor. As obras não eram obras das minhas mãos, mas obras das mãos do Senhor, que eram intencionalmente feitas pelo Senhor nas minhas mãos. E as minhas mãos eram usadas para o Senhor. A minha boca era usada para o Senhor. O que eu quero que você venha entender? Que você é ministério do Senhor. Quando você é ministério do Senhor, o Senhor te aviva no meio daqueles que são do Senhor.
Por isso diz a palavra: nisso conhecemos que amamos o Filho de Deus, quando amamos a Deus, guardamos os seus mandamentos. Muda totalmente aquilo que Deus fez antes, que era o pecado original, já não existe mais. Nós temos nova vida, nova transformação. O mundo já não nos seduz mais. O mundo não tem poder sobre nós, mas quem tem poder sobre nós é o Senhor. E aviva-se uma nova vida, aviva-se um novo espírito. Deus, ele efetua seu espírito em nós. E nós já não somos mais criatura, mais filhos. Mas por que não está dando certo? Hoje eu vou estender a pregação, irmão. Por que não está dando certo o nosso pedido a Deus? E Ele já aceitou. Porque a nossa fé não está firmada no Senhor. Está firmada naquilo que podemos ver na nossa carne. Até isso para mim está servindo. Nem tudo podemos tocar, mas Deus quem faz. Espera no Senhor e Ele o mais fará. Ora ao Senhor, pede afirmamento de fé e o Senhor fará. Tem coisas que Deus faz é espiritual, não é carnal. Se fosse para ser carnal, já tinha feito, fazia tempo. Então até isso nós precisamos entender. Amém? Deus abençoe a todos. Fica na paz do Senhor Jesus.